Olá! É um grande prazer te receber aqui na minha aula. Eu sou a Bruna Cifuentes, sou mediadora sistêmica e estou aqui para te mostrar e para te levar da crise até a lua de mel eterna. Não seria fantástico você poder ter uma relação na qual você vai ir da crise até a lua de mel? Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas se não tivesse acontecido comigo na minha vida, eu talvez também não acreditasse. Mas assim como aconteceu na minha vida e de dezenas de pessoas que eu já atendi, que passaram pela minha vida, através de atendimentos, através de diversas formas nas quais eu pude auxiliar para que elas transformassem a relação delas de diversas formas, talvez eu também não acreditaria. Mas foi exatamente isso que aconteceu ao longo de todos esses anos que eu trabalho nessa área. Eu sou mediadora sistêmica há mais de 5 anos. E nesse período, muitas pessoas passaram através dos meus atendimentos, tanto online quanto presencial, e puderam transformar a sua relação, não somente a sua relação amorosa, mas todas as suas relações. Elas percebiam que de uma maneira ou outra, as relações da sua vida profissional, financeira e amorosa, que é a nossa aula hoje, elas tinham alguma questão que elas gostariam de trabalhar. E foi através de todos esses atendimentos que eu comecei a perceber qual seria a melhor forma de expandir e levar esse conteúdo para muito mais pessoas. E é por isso que hoje você está tendo essa oportunidade. Porque essa oportunidade ela é única, ela é exclusiva. A minha equipe ela está toda automaticamente pronta para te receber. Ela está agora em tempo real para poder responder a todas as tuas dúvidas no chat aqui do YouTube. Ou se você ainda ficar com alguma dúvida, você pode correr nas minhas redes sociais e mandar lá um direct que eu mesma vou te responder. Mas olha só, é muito importante que você não fique com nenhuma dúvida. Se qualquer uma das coisas que eu vou te contar nessa aula hoje, você se questionar o porquê ou que fórmula mágica é essa, que fórmula é essa que vai conseguir me auxiliar nisso, como é que vai acontecer? Não fica com dúvida. Chama aqui no chat em tempo real ou me chama aqui no direct também das minhas redes sociais que eu vou te responder. Mas é muito importante eu te auxiliar nesse processo e te levar da crise até a lua de mel. Porque sim, o amor eterno, ele pode acontecer. E eu vou te falar hoje, nessa aula exclusiva, como que é o princípio de você realmente transformar a sua maneira de se relacionar de uma vez por todas. Então, vem comigo, fica aqui, vamos juntos nessa aula que vai ser fantástica. Durante todos esses anos da minha trajetória profissional, eu fui decodificando alguns comportamentos, algumas percepções muito sutis que todas as pessoas sempre demonstravam a mesma questão e a mesma dor. E foi através desse processo de decodificação que eu fui percebendo e fui entendendo que todas elas estavam me falando de algo que era comum a todas. E foi através disso que eu criei esse método. Porque foi através da junção de diversas técnicas, de toda a minha bagagem profissional que eu venho trazendo há alguns anos, de toda uma bagagem de muitas formações, inclusive de formações nas quais transformaram a minha vida pessoal, que eu consegui compilar todas essas técnicas, consegui compilar todos esses atendimentos e transformei em algo único e exclusivo. O que eu estou te apresentando aqui hoje é algo que você não vai encontrar no mercado, porque é a compilação de diversas formas de olhar para o indivíduo de uma maneira completa, de uma forma muito genuína e sutil. E por isso que você vai ter hoje uma pequena parte dentro do tempo que é disponibilizado aqui para mim, para que eu consiga te explicar como que é todo esse processo. E é por isso que essa metodologia ela vai transformar de uma forma muito completa a maneira como você consegue ter uma relação saudável na sua vida. E não somente uma relação saudável amorosa. Você vai perceber que toda a sua vida, de uma maneira
muito completa vai se transformar. Todas as suas relações vão se transformar a partir desse momento. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas se não fosse muitas pessoas que já passaram pelos meus atendimentos com as suas vidas transformadas, talvez você pudesse duvidar. Mas você vai ver logo em seguida relatos de pessoas falando sobre a grande transformação que viveram na sua vida. E nada é por acaso mesmo, né? Se você está aqui hoje assistindo essa aula, talvez o universo tenha conspirado para que você tenha se conectado comigo de uma forma muito genuína. Porque não existem acasos, nada é por acaso. Todos os nossos encontros na nossa vida, eles têm um motivo. Tanto os encontros bons quanto os ruins. E esse encontro de hoje, ele tem um motivo muito especial. Além de nós estarmos no início do ano, em um momento onde você tem certeza que você fez lá uma lista de pedidos nas quais você colocou que você deseja ter um grande amor. Ou se você já tem um amor, você quer transformar a sua vida amorosa. Exatamente. E por isso que você está aqui. Porque o universo te trouxe uma oportunidade de você transformar definitivamente a sua vida. E sabe que quando a gente entra em uma relação amorosa, nós levamos diversas bagagens. Nós passamos por relações boas, ruins, difíceis, prazerosas, felizes ou tristes. E todas elas trazem marcas muito importantes para a nossa vida. Essas marcas nos transformam demais em todo o nosso processo. E se esse processo entre o que as relações trazem para a nossa vida e entre quem nós realmente somos, eles se confundem e eles se perdem, nós temos aí um grande prejuízo. E é sobre isso que eu quero te falar. Porque sabe por quê que realmente as relações, elas começam a ter grandes conflitos? Porque nós colocamos no outro toda a responsabilidade pela nossa felicidade. Exatamente. Quando nós encontramos alguém, quando nós nos apaixonamos, nós temos a sensação de que aquela pessoa, ela vai suprir todo um vazio, toda uma bagagem que nós temos. Porque perceba, agora vou te dar um exemplo. Todos nós, antes de começar uma relação, nós viemos de uma família. E essa outra pessoa, ela vem de uma família também. A primeira coisa que nós somamos em uma relação são as nossas crenças. Nós, cada um de nós leva para a relação as nossas crenças que vieram lá desde a nossa infância e o parceiro, a parceira, leva as suas crenças que vieram da sua infância. Quando isso não está muito consolidado, entre eu perceber que as crenças que eu tenho, elas precisam começar a ser lapidadas, elas começam a precisar ser avaliadas e começam também a precisar ter uma certa flexibilização, eu começo um pouco a confundir as coisas. E muitas vezes, eu não sei se é o teu caso, mas muitas vezes nós começamos a transformar quem nós somos. Nós perdemos a nossa personalidade. Nós deixamos de ser genuinamente quem de verdade a gente é. Nós passamos a ser quem o outro espera que a gente seja. Nós passamos a seguir o outro, a fazer aquilo que o outro deseja, a ter comportamentos, manias, a ter hábitos que o outro implementou na nossa vida. E aí talvez você possa estar se perguntando, sim, exatamente, isso acontece, mas eu percebo isso e deixo com que isso aconteça. Só que quando a gente deixa com que isso aconteça, nós acabamos por também nos deixar de lado. E depois de algum tempo, nós não sabemos mais quem nós somos e quem é o outro. Aonde termina quem nós somos e aonde começa o outro. E é sobre isso, é sobre esse ponto de vista que nós precisamos compreender que as relações, elas são feitas de duas pessoas que cada uma precisa trazer a sua personalidade, a sua identidade mais genuína. E eu preciso acolher o que vem do outro. E o outro precisa acolher o que vem de mim. E aí você pode estar me perguntando, mas eu não concordo com a maneira que o outro se relaciona. Mas quando nós estamos falando de relacionamento de casal, nós precisamos saber que o primeiro passo para que uma relação ela dê certo é que nós possamos chegar numa relação a dois
como dois adultos e não como duas crianças. E sabe o que nós fazemos com muita maestria? Nós projetamos a nossa criança ferida nos nossos relacionamentos. Todos nós, não importa a sua idade, não importa quantos relacionamentos você já teve. Se a sua criança ferida, ela não foi vista, ela não foi acolhida, muito provavelmente você vai levar para sua relação uma criança muito dolorida. Uma criança que vai projetar no seu parceiro, na sua parceira, toda aquela birra, todas aquelas manias e desejos não realizados lá na infância. E é aí que todos os conflitos começam a acontecer. Sabe quando a gente fala aquela frase? Porque o outro não me compreende, ele não me entende, ele não me escuta. Mas isso será que é um desejo do adulto ou da criança? Quem precisa ser visto e acolhido? O adulto ou a criança? E é sobre isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que nós, enquanto adultos, nós precisamos ser adultos completos para poder entrar em relações aonde vão ser somadas a tudo aquilo de bom ou de ruim que o outro vai nos trazer. É impossível que eu queira usar o meu parceiro ou parceira como alguém para me completar. E, lamento te dizer, ninguém completa ninguém. Nós somos duas pessoas inteiras que precisam se encontrar e somar, para que essas duas pessoas possam olhar à frente, possam aí seguir um caminho livre. Agora, se eu percebo que eu preciso me completar de coisas que faltam ou que faltaram lá na infância, eu preciso buscar a solução dessas questões todas que começaram muito antes dessa relação começar. Então você percebeu do que eu tô falando? Então, se você analisar bem, tudo é sobre nós. Nós somos o pontapé inicial para que tudo aconteça. Por mais que o outro nos traga uma situação difícil, uma relação difícil, e talvez você viva relações difíceis, tudo é sobre a ótica do que nós atraímos para a nossa vida. Então, o que você está atraindo para a sua vida? Se você está atraindo uma relação difícil, uma relação onde você tem algum tipo de agressão, seja psicológica, física, talvez a gente precise observar o que você deixou de olhar lá na sua infância. Talvez uma relação com o pai, talvez uma relação com a mãe. E é sobre essa ótica que todos os relacionamentos, eles orbitam. Todas as relações, elas orbitam de quando a gente começou as nossas primeiras relações lá atrás, que são as relações com os nossos pais. E é sobre isso. Tudo é sobre nós. Quando nós estamos completos daquilo tudo que a gente precisa, nós conseguimos sim encontrar o amor eterno. E esse amor eterno, ele pode ser eterno até que você compreenda que ele é eterno. Até que esse ciclo, ele seja bom o suficiente para você. E a partir disso, você nunca mais vai se restringir a ficar com nada menos do que você merece. Até porque eu já fui um dia como você. As minhas dores fizeram eu chegar até aqui. Porque eu passei muitos anos sendo exatamente o que eu estava contando aqui logo atrás. A pessoa que deixou a sua personalidade de lado e começou a ser alguém que nem eu mesma me reconhecia. Eu comecei a ser alguém que era uma seguidora do meu parceiro. Eu fazia o que ele queria, eu ia nos lugares que ele gostava. E quando me perguntavam o que eu gostava, eu me questionava, não sei. Quando me questionavam qual é o teu hobby, eu também não sabia. Quando me perguntavam quem eu era, eu não conseguia falar. Quando me diziam, mas do que tu gosta? Eu não sabia. Porque eu passei uma relação em 8 anos, onde eu realmente fui muito feliz. Mas, nesses 8 anos, justamente por não ter maturidade, por não ter clareza de quem eu era, e por não ter resolvido todas as minhas questões lá, com papai, com mamãe, não ter compreendido, eu simplesmente coloquei todas as expectativas dessa relação no meu parceiro. E tudo que ele queria que eu fizesse, eu fazia. Aonde ele queria que eu fosse, como ele queria que eu me vestisse, tudo, exatamente tudo.
ele moldava muito do meu comportamento. Foi nesse momento que eu me desconheci. Foi nesse momento que eu já não sabia quem eu era, quem ele era e por que nós estávamos naquela situação. Foi quando começaram as primeiras traições que eu comecei a perceber que algo tinha errado. Porque mesmo sendo traída, eu lutava por aquela relação. Eu pensava que se não tivesse aquela relação, eu morreria. A que ponto nós chegamos? E eu cheguei no fundo do poço. Porque quando a gente é muito magoada e ferida, e mesmo assim nós permanecemos nessa relação por escolha, porque era a minha escolha ficar nessa relação, eu comecei a perceber que o meu amor próprio, ele já não existia. E eu comecei a perceber que as coisas que eu gostava de fazer, eu nem sabia quais eram. Eu comecei a perceber também que eu já não tinha mais contato nem com a minha própria família. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu fugia. Eu fugia de resolver os meus problemas familiares. E ele foi a melhor válvula de escape que eu encontrei naquele momento. E isso me deu forças para que eu empurrasse com a barriga por 8 anos de resolver todas essas questões. E não parou por aí. Depois disso eu tive uma outra relação. E nessa relação, mais uma vez, eu deixei de lado tudo que eu precisava encontrar. E os problemas, eles só aumentaram. Eu troquei de relação e levei para essa nova relação todos os problemas e ainda maiores. Mas, talvez você pense, nossa, mas você só tem o dedo podre. Porque talvez você pense que você tem o dedo podre. E talvez você pense que eu também tinha o dedo podre. Mas não, eu não tinha o dedo podre. Eu só estava encontrando pessoas que estavam me mostrando o que eu deveria fazer, o que eu deveria procurar e quais eram os caminhos que eu tinha que curar. Mas eu não tinha maturidade para isso. E foi então que no meu último relacionamento, no qual eu realmente apostei todas as minhas fichas, aonde eu fiquei noiva, eu construí a casa dos sonhos e mais uma vez eu plantei uma ideia de relacionamento que só existia dentro da minha cabeça. Só que a diferença dessa vez é que ele me deu muita oportunidade de encontrar as chaves todas para que eu rompesse os padrões. Porque justamente aonde eu mais reclamava da relação, que era de uma relação não tão próxima, de uma relação onde nós não tínhamos objetivos em comum, aonde nós cada um vivia a sua vida muito individual, mas foi aí que eu comecei a encontrar as respostas que eu buscava. Foi aí que eu comecei uma jornada de muito autoconhecimento. E foi então que na véspera do casamento eu encontrei a melhor forma para buscar ainda mais respostas. E foi então que eu cancelei o casamento. Nossa, mas como que você teve coragem de fazer isso? Porque eu não acho justo, nem comigo, nem com ele, nem com nós, enquanto seres humanos, nós vivermos uma vida onde seria muito, muito triste. Não só para mim, mas para nós dois. Eu tenho certeza que nós vivemos um ciclo muito importante para que nós dois, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, pudéssemos crescer muito. E foi graças a todos esses comportamentos que eu tanto cobrei, que eu tanto exigi dele mudanças, que eu pude fazer o meu crescimento, que eu pude através disso encontrar todas as respostas que eu buscava. E foi quando eu tive coragem de assumir quem eu era, o que eu queria e por que eu queria novas experiências e eu não queria mais aquela vida, que tudo ficou muito mais claro. E que foi aí que muitas pessoas começaram a chegar próximo, muitas clientes começaram a se identificar com a minha história. Eu sempre deixei muito claro nas minhas redes sociais, sempre, no qual não existe história perfeita. Existe a história que cada um precisa viver. A minha história é única, a sua história é única. Quando nós buscamos viver uma história que não é nossa, aquela história de conto de fadas, porque o meu amigo, o meu vizinho, as pessoas próximas, elas vivem um conto de fadas, que na verdade é o que elas contam, mas talvez não seja o que elas vivam, a gente não nos dá a oportunidade de viver a nossa história, de fazer os nossos aprendizados. E foi só quando eu me dei esse direito de viver a minha história, de viver as minhas dores mais profundas
e de aceitar que eu tinha fracassado nessa relação, mas tinha fracassado por um único motivo, porque eu apostei as fichas de uma salvação. Eu queria entregar um modelo de sucesso, sabe para quem? Para os meus pais. Eu queria que os meus pais me vissem como a filhinha perfeita, a que estava casando, que tinha uma bela casa e que logo ali já daria os netinhos. Eu queria esse modelo perfeito, mas eu não queria para mim, eu queria muito mais para os meus pais. E quando eu consegui separar o que eu queria e o que era um sonho que os meus pais nunca me exigiram, mas eu me senti em dívida. Quando eu consegui separar tudo isso, eu também consegui me separar. E foi muito importante. Como é importante a gente ter clareza e a gente dar muita importância para as pessoas que passam na nossa vida. Não importa como foi, mas o que importa é que cada uma delas nos traz uma vivência e uma bagagem muito importante. Essa sutileza de compreender a importância que cada um traz para a nossa vida é o que eu vou te ensinar também. E é por isso que eu quero muito que você assista o vídeo que vai entrar aqui, da Raíssa, que é uma grande amiga, porque já se tornou uma amiga, que ela passou por toda a minha mentoria sistêmica. É um processo longo, personalizado, que hoje eu ofereço. E ela vai dar o relato dela sobre como é que foi essa mentoria, como é que ela começou a enxergar os relacionamentos na vida dela. Não só os relacionamentos amorosos, mas ela começou a enxergar toda a vida dela, as relações, de uma outra maneira. E você vai ter essa oportunidade de conseguir ver a contribuição da Raíssa para que você perceba a grande transformação e virada de chave que ela teve na vida. Dá uma olhadinha aqui. Oi, então, tô aqui a pedido da Bruna para contar para vocês as transformações que eu tive com relação à minha maneira de enxergar os relacionamentos ao longo da minha mentoria. É muito louco, porque eu entrei na mentoria acreditando que os relacionamentos funcionavam da forma como eu sempre levei eles. Eu sempre achei que eu precisava me moldar para caber nas pessoas. Eu sempre me envolvi em relações e atraí pessoas que tinham receio do jeito que eu era, do jeito que eu me comportava, do jeito que eu agia, do jeito que eu enxergava o mundo e principalmente da minha liberdade. Então, não foi uma vez que eu me envolvi num relacionamento em que as pessoas tentavam tolir essa liberdade. E eu achava que isso era normal, que isso era ok, que isso era certo e que eu tinha que mesmo que me encaixar naquele padrão, né, de relacionamentos, que eu tinha mesmo que agir como as minhas amigas que já tinham esse instinto de ser mais quietinhas, de ser mais recatadas. E uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito e talvez ela não tenha falado, né, às vezes a gente não lança as palavras para as pessoas se sentirem mal, mas uma vez eu ouvi de alguém que eu amo muito que ninguém nunca ia aguentar o meu jeito por muito tempo, digamos assim. E nesse dia eu respondi para essa pessoa que então eu ficaria sozinha, porque isso foi no início do meu processo de mentoria, quando eu estava me libertando. Porque sim, se ninguém entender o meu jeito, e entender é muito pouco, se ninguém achar incrível o meu jeito, livre e sonhadora e diferente e enfim, o meu jeito de viver e de me expressar, eu realmente ficaria sozinha. Eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente emite. E desde o final da minha mentoria, foi essa energia que eu tenho certeza que eu comecei a emitir. E isso me trouxe uma nova relação também, que é uma relação muito honesta, livre, é uma relação onde a gente tem muito diálogo, enfim, é uma relação diferente de tudo aquilo que eu já vivi, sem rótulo, sem cobrança, e a gente vai se ajustando dia a dia, e eu tô muito feliz pela forma que eu passei a ver os relacionamentos depois da Bruna.
É muito, muito, muito louco e muito recompensador saber que hoje eu sou a Raíssa, em qualquer situação. Gostem ou não, eu sou a Raíssa no trabalho, eu sou a Raíssa na minha vida pessoal, eu sou a Raíssa com a minha família, eu sou a Raíssa com os meus amigos e, não diferente disso, eu sou a Raíssa nos meus relacionamentos afetivos. E eu tô muito feliz, só posso dizer pra vocês que se entreguem, vocês que se propuserem a embarcar nessa jornada, se entreguem e vivam isso. Não existe nada mais recompensador do que a liberdade de ser quem a gente é. E além disso, se sentir incrível sendo quem a gente é. E a Bruna e a sua mentoria me proporcionaram isso. Então é isso, tô muito feliz, beijo. Tô no trabalho, perdendo uns minutinhos aqui, beijo. Antes de eu te explicar a maneira correta de lidar nas relações, eu vou te dar alguns exemplos de como é que as pessoas que chegam nos meus atendimentos, ou talvez você viva e nem percebe que isso acontece, como é que as pessoas elas lidam e elas não estão tendo consciência do que está acontecendo. E é por isso que fatalmente a sua relação ela vai ir justamente para a crise. Então, normalmente nós temos como hábito, e talvez isso foi nos ensinado desde que a gente aí conhece as relações, que uma forma de cuidado é ter um ciúmes exagerado. Então, uma das maneiras que eu percebo que acontece é o quanto nós nos sentimos inseguros. E aí nós começamos devagar. Um dia nós olhamos o celular, outro dia nós pegamos a senha do notebook, outro dia nós começamos a cuidar a rotina, a ligar para saber se já chegou em casa. Talvez você tenha isso como cuidado, mas existe um livre-arbítrio para que cada um faça aquilo que deseja. Então é preciso que a gente separe cuidado de ciúme exagerado e insegurança. Cuidado é quando a gente se preocupa de uma forma livre, quando a gente se preocupa sem esperar nada em troca, quando a gente cuida, quando a gente dá atenção, quando a gente faz algo, mas a gente faz algo, primeiro, sem esperar nada em troca, e segundo, a gente faz algo sem estar controlando o outro. Quando você cuida, mas você cuida através de um controle, nós estamos trazendo uma energia muito tóxica para a relação. Porque quando eu quero controlar o outro, porque eu quero segurar ele na palma da minha mão, eu começo a deixar com que ele vá saindo entre o meio dos meus dedos. É muito natural. Eu posso parecer alguém muito segura para o meu companheiro. Por mais que eu não fale, por mais que eu me sinta empoderada, mas os meus comportamentos, eles com certeza vão entregar o meu real sentimento. E por mais que você pense que o outro não percebe, ele talvez não perceba verbalmente, mas através das atitudes que você faz e das atitudes que ele manifesta, ele está percebendo sim, que isso é uma forma dele começar a escorregar por baixo, né, pelo meio dos teus dedos. Um outro comportamento que é muito comum e que acontece muito é as pessoas não terem projetos juntos. Então, se você aí está num casamento, por exemplo, e cada um vive a sua vida, cada um tem a sua vida individual, cada um faz as suas coisas, e vocês não têm aí um projeto em comum, algo que vocês vão lutar juntos. E o que começa a acontecer quando um casal não tem um projeto juntos? Cada um começa a olhar para a sua vida de forma individual. Então, um olha para o seu trabalho, o outro olha para o seu trabalho, e quando sobra tempo, os dois se encontram. E aí nós estamos falando de duas pessoas que estão no mesmo ambiente, mas que as suas almas já não estão mais conectadas. E conectar isso é conectar sonhos em comuns. É conectar desejos para uma mesma situação, para o mesmo destino, para o mesmo objetivo. Quando eu não consigo ter um sonho em comum, é muito pouco provável que a minha vida 2 ela vai ser uma vida saudável, uma vida plena. Quando cada um está vivendo a sua rotina muito individual, lamento te informar, mas com certeza o afastamento ele é inevitável. Até porque também já aconteceu comigo. Então perceba,
que uma relação a dois, ela é fortalecida diariamente, ela é regada como uma planta. Se eu não rego ela, ela com certeza vai começar a morrer. E quando a gente rega uma planta demais, ela também morre, não é verdade? Então, da mesma forma, ocorre numa relação. Quando um dos dois rega muito, entrega muito mais que o outro, eu começo a levar a minha relação exatamente para o buraco. Porque nós estamos falando de uma lei da vida, uma lei sistêmica, que é uma lei que nos traz uma conexão tão grande com a vida, que é a lei do equilíbrio, do dar e do receber. Quando eu dou demais, quando eu entrego muito, eu sempre vou me sentir em falta. Eu sempre vou achar que o que o outro faz é muito pouco. Então perceba, se você aí está entregando muito, se você aí faz muito e você acha que o outro nunca faz, ou que o outro nunca faz nada para fazer algo pela relação, é um sinal de alerta. Porque nós mulheres somos especialistas em fazer, em se dedicar, em nos entregar de corpo e alma para a relação. Mas muitas vezes nós não deixamos com que o parceiro faça a sua parte. Muitas vezes a gente impede com que ele vá lá e alivie o peso da nossa vida. O peso de fazer uma simples compra do mercado, o peso de dar um banho no filho, o peso de fazer uma comida. Porque nós mulheres, nós queremos dominar tudo. Nós queremos concentrar todas as atividades em nós. Uma, porque esse foi o exemplo que veio lá da nossa mãe, que era uma leoa, tomava conta de tudo. Outra, porque a sociedade, ela valoriza muito as mulheres que têm muitas funções. E é muito bom ser uma mulher que faz muitas coisas. Mas no momento que eu opto e que eu decido entrar em uma relação a dois, eu preciso dividir o peso. Eu preciso compartilhar, eu preciso deixar tudo em 50%. Porque sim, tudo é 50%. A minha entrega é 50%, as minhas atividades são 50%. Se eu estou numa relação e eu estou sufocada fazendo 90% da relação, é natural que essa relação ela vai ir para o buraco. Porque é impossível. Essa carga fica muito pesada nos nossos ombros. Então, alerta. Divida com o seu parceiro o peso. Divida com ele tudo. Talvez você me diga, mas ele não sabe fazer direito. Ele não sabe cozinhar, ele não sabe ir no mercado, ele não sabe fazer uma comida muito bem, ou ele não sabe cuidar dos filhos. Você deixa ele tentar? Você deixa ele fazer mesmo que seja errado? Você deixa ele se apropriar e ser o homem dessa relação também? Ou você fala, não, você não sabe fazer nada. Talvez, cada vez que você diga essa frase para ele, menos ele vai fazer, porque menos ele se sente capaz. E nós estamos falando antes de nós falarmos de homem e mulher, nós estamos falando de dois seres humanos. Duas pessoas que precisam ser estimuladas também. Por que só nós mulheres precisamos ser estimuladas? Os homens também precisam ser estimulados. Eles também precisam ser amados, respeitados e valorizados. Tudo é uma via de mão dupla. Então, quando a gente percebe que antes de falar de homens e mulheres, nós estamos falando de pessoas e de seres humanos, nós vamos compreender que as nossas necessidades são comuns. E é por isso que as relações elas acabam por ficar numa eterna crise. E é sobre essa crise que eu vou te tirar. Agora que eu já te mostrei que existe um método, e nesse método que eu criei, você vai conseguir se responsabilizar a partir de agora por todas as tuas relações. Você vai compreender que todas as relações elas são grandes trampolins para a nossa vida de aprendizado. Elas são grandes oportunidades de nos transformar em seres humanos melhores. Elas são grandes oportunidades de ter espelhos à nossa frente através do outro para que a gente possa crescer. Você vai conseguir, através desse método, perceber coisas que começaram muito antes de você chegar na sua relação. Você vai conseguir perceber quem são as pessoas que você modelou os relacionamentos. E por que você tem uma fidelidade tão grande por pessoas da sua família e que você talvez está repetindo essas histórias que não são suas,
histórias que você, por amor, por respeito a pessoas do seu sistema familiar, você está repetindo esse padrão. Então, nesse método, você vai ter a oportunidade de conseguir quebrar uma história de anos de mulheres frustradas no amor, uma história de anos de mulheres que fracassaram nas suas relações, uma história de anos de mulheres que ficaram uma vida solitária, ou de que sempre disseram que homens não prestam, que relacionamentos não eram para você. E também você vai conseguir, de uma vez por todas, perceber que tudo é sobre você. Que antes da gente perceber que é um relacionamento, que aquele relacionamento ele não está saudável, você vai sempre lembrar que o outro traz para sua vida é o reflexo do que você está emanando. São coisas que você precisa desenvolver em você. E a partir disso, você vai ter um poder transformador. Nunca mais você vai ser refém de relações. Porque as relações, elas serão uma forma de você fluir na vida. De você encontrar o amor, de você amar, de você ser amada. Mas nunca de você aprisionar pessoas na sua vida através das suas deficiências pessoais, das suas mazelas emocionais. Porque essas mazelas, elas vão ter consciência. Porque o meu método, ele vai fazer com que você tenha consciência daquilo que está lá jogado embaixo do tapete e que você tem deixado de lado por longa data, ou que talvez você nem sabe que isso existe. E quando você tomar consciência de tudo isso que você nem sabe, você vai se responsabilizar. E se responsabilizar e ter informação é ter liberdade de escolha. Você concorda comigo que ter liberdade para escolher, para amar e ser amada e não ser mais refém é o que todas nós queremos. E você, a partir de agora, vai ter, eu não tenho dúvidas. Eu procurei uma plataforma que pudesse oferecer para você algo muito completo. A plataforma onde está o meu curso é na Hotmart. A Hotmart, ela tem uma comunidade chamada Sparkle, que você consegue acessar o meu curso aonde você estiver, mesmo que você não tenha acesso à internet. Fantástico, não é? Porque realmente é a plataforma mais segura de cursos digitais hoje no Brasil. E é por isso que o meu curso, para te trazer total segurança, ele está hospedado na Hotmart. Você vai ter acesso a esse curso por 1 ano. É fantástico, porque se você assistir hoje o curso, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, você vai ter 1 ano para repetir ele. E cada vez que você repetir ele, você vai ter um novo olhar, um novo insight, uma nova percepção. Então, quando nós pensamos em deixar ele 1 ano disponível para você, nós pensamos que você tem o direito de fazer uma revisão na sua vida por 1 ano. Porque, com certeza, a cada revisão é mais um pedacinho de você curado. Então, para essa primeira turma, juntamente com os meus parceiros, eu programei diversos bônus para você. Esses bônus, eles foram preparados com tanto carinho, foram pensados com tanto amor, e eu vou começar a te contar sobre os meus bônus. Meu primeiro bônus é uma aula com o professor Rodrigo Vargas, uma aula de dança. Talvez você se pergunte, mas por que, Bruno, uma aula de dança? Porque o nosso corpo, ele é totalmente conectado com as nossas emoções. No momento que nós permitimos que o nosso corpo tenha contato com essa flexibilidade, com esse contato entre deixar o corpo fluir, deixar o corpo se movimentar, deixar o corpo se manifestar, nós começamos a unir os processos mentais e corporais. E é por isso que esse grande professor, esse grande profissional que é um grande parceiro na minha jornada, professor Rodrigo Vargas, vai te dar uma aula de dança que vai transformar a maneira como você olha para a dança hoje. Hoje, talvez você pense que dançar não é para todos, mas através dessa aula você vai desbloquear todos esses processos. O meu segundo bônus é com a fisioterapeuta Silvia Johnson. Ela vai te mostrar qual é a conexão das nossas dores físicas com os nossos problemas emocionais. Ela recebe diariamente pacientes no consultório dela com diversas reclamações de dores, de somatização. E ela percebe, ela é uma grande estudiosa, ela foi percebendo a conexão com as emoções,
principalmente quando nós temos bruxismo, dores de cabeça, enxaqueca constante. E através dessa aula, desse bônus, ela vai te ensinar como tu consegue perceber esses movimentos. Fantástico, né? É um time de peso te trazendo bônus especiais. E a cereja do bolo, que eu preciso, né, obviamente, trazer a brasa para o meu assado, você vai ter um presente meu para você, que vão ser 5 encontros online ao vivo comigo. Exatamente. Durante cada aula, você vai assistir uma aula e no intervalo entre 15 dias de uma aula e outra, nós vamos nos encontrar online para que todos nós possamos alinhar as dúvidas. A gente vai fazer um grande encontro onde eu vou tirar dúvidas sobre a aula que você assistiu. Eu vou dividir, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou recapitular os pontos da aula que você assistiu e, com certeza, se nós tivermos oportunidades, nós vamos fazer movimentos pontuais sistêmicos durante esse encontro online, em cada encontro que a gente tiver. Fantástico, né? E aí eu tenho que te contar. Esses encontros que hoje, quando as pessoas me procuram para um atendimento, eles custam 1 hora de encontro comigo, hoje custa R$ 497. E você vai ter essas 5 aulas, que seriam R$ 2.500 de bônus no seu pacote que eu tô te oferecendo aqui. Fantástico, né? Então, além dos meus bônus, que são R$ 2.500, que seriam só os meus bônus, a aula do Rodrigo custa R$ 500 a hora dele e a aula da Silvia mais R$ 500. Então, nós estamos falando de R$ 3.500 de bônus. Então, você vai começar o seu curso tendo R$ 3.500 de bônus. Fantástico, não é? Então, você vai ter R$ 3.500 de bônus. Começando, né? Esse curso, se eu fosse vender ele hoje sem nenhum bônus, somente ele custaria R$ 997. Então, nós estamos falando aí de quase R$ 5.000 valeria esse curso. E sabe quanto que ele vai custar hoje? Somente até a meia-noite. E eu não sei se a gente vai conseguir deixar ele liberado por mais alguns dias, as inscrições. Porque eu também preciso te falar que as vagas são limitadas. Nós temos ainda uma equipe pequena e eu prezo totalmente por um atendimento diferente, um atendimento humanizado, um atendimento personalizado. Como a nossa equipe é pequena e nós prezamos por esse atendimento, por essa valorização de cada pessoa que está chegando aqui, nós temos um número limite de vagas. Então, esse valor que é R$ 497 esse curso. É inacreditável. Um curso que com todos os bônus custaria R$ 5.000, hoje até a meia-noite você vai pagar R$ 497 em 12 vezes no cartão, através da plataforma. É uma oportunidade imperdível. Você vai transformar as suas relações de uma forma geral, vai conseguir ter e ficar numa lua de mel eterna e ainda vai ter encontros comigo para poder ainda revisar alguma coisa que falte. É incrível, é sensacional e é imperdível. Então é só até a meia-noite que você vai ter essa oportunidade. Ah, tem mais uma coisa. Caso você adquira esse curso e você compreenda que não é para você, que você achou que você não vai dar conta, ou que você não tá muito afim, ou também não gostou muito de mim, você vai ter 30 dias que eu vou te devolver 100% integralmente o valor do curso que você pagou. Eu valorizo as pessoas e eu acredito que elas merecem receber o ressarcimento integral do valor. Então, mas mesmo que você não goste de mim, mesmo que você queira devolver o valor, me siga nas minhas redes sociais. Mesmo que você não compre hoje o curso, me segue lá, dá o teu like, me fala o que tu achou dessa aula, segue os meus conteúdos, me diz aí o que você achou dessa ideia, desse curso, me fala qual é a sua opinião, me conta mais, eu quero te conhecer, eu quero que você me conte quem você é, da onde que você vem. Me manda lá, manda aqui no chat, onde é que você tá vindo, qual é a sua cidade, qual é o seu nome, me fala, eu quero ter um contato mais direto contigo, você comprando ou não o curso. Mas essa oportunidade de hoje até meia-noite, ela é imperdível e eu quero te encontrar nesse encontro onde a gente vai se encontrar todo mundo, a turma online, no encontro ao vivo.
Vai ser um grande prazer te receber lá. Eu já estou ansiosa esperando quem são as pessoas que vão ter a possibilidade de ter a sua lua de mel eterna. Foi um grande prazer. Muito obrigada por ter ficado todo esse tempo aqui comigo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigada por me seguir já de antemão nas minhas redes sociais. É um grato prazer gravar, fazer conteúdo, entregar o que é a minha missão de vida. Fica com Deus, muito obrigada e eu te vejo lá da crise até a lua de mel. Beijão!